Livro com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray, lição 1, o Mestre Singular. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Os discípulos haviam estado com Cristo e viram-no orar. Haviam aprendido a perceber uma ligação íntima entre sua extraordinária vida pública e sua vida secreta de oração. Haviam aprendido a crer nele como o mestre na arte de oração, pois ninguém podia orar como ele. Tudo isso justifica o pedido, abre aspas, Senhor, ensina-nos a orar, fecha aspas. E anos depois, eles nos conscientizariam, por meio de seus escritos, que as lições de Jesus sobre oração estavam entre as coisas mais maravilhosas e sublimes transmitidas pelo Mestre. Certa vez, enquanto Jesus orava em um determinado lugar, os discípulos, vendo o empenho e o fervor com que orava, sentiram necessidade de pedir: Senhor, ensina-nos a orar. À medida que crescemos na vida cristã, o pensamento e a fé na incessante, infalível intercessão do amado Mestre tornam a oração algo ainda mais precioso, e a esperança de interceder como Cristo ganha um atrativo totalmente novo para nós. E conforme o vemos orar, e conhecemos que ninguém pode orar nem ensinar como ele, sentimos a mesma necessidade que os discípulos sentiram de pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Uau! E enquanto pensamos em tudo que ele é e tem, enquanto necessitamos dele e em como ele mesmo é a nossa vida, sentimos segurança de que basta pedir e ele terá imenso prazer em nos levar a uma comunhão mais íntima com ele e nos ensinará a orar como ele ora. Anime-se, irmão, porque não nos achegarmos ao nosso amado Mestre e pedir que ele também nos matricule nessa escola cujas portas estão sempre abertas àqueles que anseiam por prosseguir seus estudos na divina arte da oração e da intercessão? Sim, vamos agora mesmo dizer ao Mestre, como os discípulos disseram há tempos: Senhor, ensina-nos a orar. Enquanto meditamos e percebemos que cada palavra dessa petição é plena de significado. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, a orar. É isso que precisamos aprender. Embora, a princípio, oração pareça ser algo tão simples que até a mais débil criança pode fazer, também é ao mesmo tempo o trabalho mais sublime e santo que o homem pode realizar. Ela é a comunhão com Deus invisível, santíssimo. É a compreensão de que os poderes do mundo eterno estão à nossa disposição. É a própria essência da verdadeira religião, o canal de todas as bênçãos, o segredo do poder e da vida, não somente para nós mesmos, mas para outros, para a igreja e para o mundo. É por meio da oração que Deus nos dá o direito de tomar posse de si mesmo e de sua força. É pela oração que as promessas esperam por seu cumprimento, o reino por sua vinda e a glória de Deus por sua plena revelação. E como temos sido indolentes e inadequados para realizar esse abençoado trabalho, somente o Espírito de Deus pode nos capacitar a fazer isso de forma correta. Facilmente nos enganamos e paramos de orar, e o resultado é grande ausência de poder. Nosso treinamento inicial, o ensino da igreja, a influência do hábito, o tumulto das emoções,
quão rapidamente essas coisas nos levam à oração sem poder espiritual e sem muita eficácia. A oração verdadeira que toma posse da força de Deus e abre de fato os portões do céu, por ela quem não clamaria, que alguém me ensine a orar assim. Jesus abriu uma escola e se dispõe a treinar os redimidos que expressam um desejo profundo por obter poder na oração. Que tal ingressarmos nela com esta súplica? Senhor, como carecemos desse ensino, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, a nós, Senhor. Temos lido em Tua palavra as orações poderosas que Teus servos do passado fizeram e as grandes maravilhas que Tu operastes em resposta às suas petições. E se isso ocorreu na antiga aliança, no tempo de preparação, quanto mais agora, nos dias de cumprimento, Tu não darás ao Teu povo a segurança plena de Tua esperança em nosso meio. Temos ouvido como os Teus apóstolos experimentaram a verdade gloriosa do poder da oração em Teu nome e estamos certos de que tais promessas podem ser verdadeiramente para nós. Ainda hoje temos ouvido inúmeros relatos de sinais gloriosos de Teu poder, os quais Tu ainda concedestes àqueles que confiam plenamente em Ti. Senhor, todos esses homens eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Sendo assim, ensina-nos também a orar. Se as promessas, os poderes e dons do mundo vindouro são para nós, então ensina-nos a orar para que recebamos abundantemente. Se Tu tens confiado a nós a Tua glória, se de nossas orações também dependem a vinda de Teu reino, se por meio de nossa oração Teu nome pode ser glorificado, então, Senhor, ensina-nos a orar. Sim, a nós, Senhor, eis-nos aqui como Teus aprendizes. Queremos de fato ser ensinados por Ti. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, sentimos uma grande necessidade de ser ensinados a orar. Nada parece no início tão simples e depois tão difícil, a ponto de sermos coagidos a confessar: não sabemos orar como convém. É verdade que temos a palavra de Deus com suas firmes e claras promessas, mas o pecado tem obscurecido tanto a nossa mente que raramente sabemos como aplicar a palavra. Quando se trata de coisas espirituais, nem sempre buscamos as mais necessárias ou nem sempre oramos de acordo com a lei do santuário. E, em relação às coisas temporais, somos mais incapazes ainda de usar a liberdade maravilhosa que o Pai nos concedeu de pedir o que precisamos. E mesmo quando sabemos o que pedir, quanta necessidade ainda há de fazer a oração aceitável. A oração deve ser para a glória de Deus, em total rendição à sua vontade, em plena certeza de fé, no nome de Jesus, e com tal perseverança que, se necessário for, se recusa a não ser atendida. E como precisamos aprender todas essas coisas! E isso só acontece na escola de muita oração, pois a prática faz a perfeição. Só se aprende a divina arte da oração eficaz em meio à dolorosa consciência de nossa ignorância e falha de merecimento, em meio ao conflito entre crer ou duvidar. Mesmo que não estejamos cientes disso, o autor e consumador de nossa fé e de nossa oração, o qual zela por nossos pedidos e observa os que nele confiam. Sim, ele é o maior interessado para que nossa educação na escola de oração alcance a perfeição. Que brote no mais profundo do nosso coração um desejo ardente por aprender a orar,
Desejo esse produzido pelo reconhecimento de nossa ignorância e pela fé no nosso Mestre perfeito. Que estejamos convictos de que Ele nos ensinará a orar com poder. Sim, nunca duvidemos disso, Ele ensina a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Ninguém pode superar Jesus na arte de ensinar. Por isso, roguemos a Ele: Senhor, ensina-nos a orar. Um aluno necessita de um professor que conhece bem sua matéria e saiba ensinar, com paciência e amor, para aprender as suas necessidades, para preencher as suas necessidades. Louvado seja Deus, porque Jesus é tudo isso e muito mais. Ele sabe tudo sobre oração. É Jesus, Ele mesmo, orando, quem nos ensina a orar. Ele sabe tudo sobre oração. Aprendeu a orar em meio às lutas e lágrimas de sua vida na terra. É o trabalho que mais lhe dá prazer no céu. Lá, ainda exerce uma vida de oração. Nada lhe deixa mais satisfeito do que encontrar aqueles que desejam ser levados à presença do Pai, aqueles a quem pode revestir de poder para orar e trazer as bênçãos de Deus sobre os que os rodeiam, aqueles que podem ser treinados para ser seus cooperadores na intercessão, pela qual seu reino será levado na terra, como Ele sabe ensinar. Seja pela urgência da necessidade, seja pela confiança jubilosa, seja pelo ensino da palavra ou pelo testemunho de outro crente que sabe o que é ter orações respondidas. Por meio do Espírito Santo, Ele penetra no nosso coração e nos ensina a orar, revelando-nos o pecado que impede a nossa oração, ou nos dá garantia de que a nossa oração foi aceita por Deus. Ele ensina não apenas nos dando ideias sobre o que pedir e como pedir, mas soprando dentro de nós o próprio espírito de oração e ainda vivendo dentro de nós como grande intercessor. É com muita certeza e grande alegria que podemos declarar: quem ensina como Ele? Jesus nunca ensinou seus discípulos a pregar, somente orar. Não falou muito sobre o que fazer para pregar bem, mas falou sobre como orar bem. Saber como falar com Deus é bem mais importante do que saber como falar com os homens. A prioridade é ter poder com Deus e não com os homens. Não há nada que seja mais poderoso a Jesus do que nos ensinar a orar. Meu amado irmão, reflita. Não é isso que precisamos? Rogar ao Mestre que nos ministre por um tempo um curso especial sobre a arte de oração? Medite em suas palavras proferidas na terra e renda-se aos seus ensinamentos na mais profunda confiança de que, como um professor, assim é impossível não fazer progresso. Separe tempo não apenas para meditar, mas para orar e permanecer diante do trono, para ser treinado no trabalho de intercessão. Estamos certos de que em meio aos nossos tropeços e temores, Ele realizará sua obra em nós de forma esplêndida. Ele soprará sua própria vida em toda a oração dentro de nós, à medida que nos tornamos participantes de sua justiça e de sua vida. Ele também intercederá por nós. Como membros de seu corpo e como sacerdócio santo, faremos parte da obra sacerdotal e rogar e prevalecer com Deus em favor dos homens. Sim, por mais ignorantes e débeis que sejamos, vamos pedir com muito gozo: Senhor, ensina-nos a orar. Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Bendito Senhor, que vive eternamente em oração, Tu podes me ensinar a orar também e, do mesmo modo, a orar eternamente. Sei que Tu terias imenso prazer em me fazer compartilhar da Tua glória do céu,
levando-me a orar sem cessar e a permanecer para sempre como sacerdote na presença de Deus. Senhor Jesus, peço a Ti que a partir de hoje inclua meu nome no rol daqueles que confessam sua incapacidade de orar como convém e que rogam muito encarecidamente a Ti por um curso que os ensine a orar. Senhor, ensina-me a me preservar contigo nessa escola e separar tempo para ser treinado por Ti. Que um profundo sentimento de minha ignorância, do imenso privilégio de experimentar o poder da oração, da necessidade do Espírito Santo como espírito de oração, me leve a rejeitar de uma vez por todas os pensamentos de que sei como orar e me faça prostrar em pobreza de espírito diante de Ti em verdadeira prontidão para aprender. Enche-me, Senhor, da confiança de que com um professor igual a Ti é impossível não aprender a orar, certo de que tenho Jesus como meu mestre, o qual está sempre orando ao Pai e que por meio de sua oração governa o destino de sua igreja e do mundo. Eu declaro que não temerei e à medida que eu precisar conhecer os mistérios do mundo da oração, Tu me irás descortiná-los. E quando eu não souber como prosseguir, Tu me hás de ensinar a ser forte na fé, dando glória a Deus. Bendito Senhor, Tu não decepcionarás um aluno que confia em Ti, nem, por Tua graça, ele a Ti. Amém. Confira no próximo capítulo, segunda lição, os verdadeiros adoradores.